Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre a questão de performance de um backup. Tá? É muito comum que as pessoas se preocupem quanto tempo que vai levar para realizar um backup do seu cliente. Tá? Então, existem alguns fatores que impactam diretamente no processo da execução de um backup em nuvem. Tá? Começando pela conectividade de internet, né? Porque é para onde os dados serão enviados, é um item primordial. A performance do servidor impacta muito nisso também, nós vamos ver. Tá? Os tipos de arquivos que serão gravados, tá? Se são arquivos grandes ou se são vários arquivos pequenos, isso pode mudar bastante o tempo também da execução de um backup. Tá? Nós vamos ver isso na prática. O tamanho de um backup set, se ele tem muitos ou poucos arquivos, também impacta bastante. E a origem dos dados, se ele está num disco SSD, se está num disco SAS, se está num disco SATA, se está numa rede, tá? Isso também é um outro fator que impacta bastante. Tá? Eu costumo brincar, né? De nada adianta que você tenha um Porsche, aí um carro que pode chegar a quase 300 km por hora, né? Que no caso seria o seu servidor, que tem uma performance altíssima, sendo que ele vai andar numa via congestionada como essa daqui. Não vai ser rápido, né? Ele tem um processamento bom para executar a rotina de backup, né? De criptografar os dados, de comprimir os dados, mas na hora de trafegar isso, ele fica parado na avenida. E também, de nada adianta você ter uma highway, né? Onde você pode andar a altíssimas velocidades, sendo que você tem uma tartaruga para isso daí. Então, se o servidor for muito lento, ele tiver com a performance baixa, não adianta você ter uma internet aí de 100, 200, 500 MB de upload, que também o backup vai ser super lento, tá? Da mesma maneira. Então, o melhor dos mundos é o quê? Que você tenha um motor muito bom, que o seu servidor tenha uma performance muito boa de CPU, de memória e de I/O para poder executar o backup, e que na hora que ele for enviar esse backup, que ele tenha também uma boa conectividade, aí sim você atinge uma boa performance, ok? Então, só começando, né, vamos falar um pouco da conectividade de internet, tá? Eu costumo até deixar um desenho aqui para a gente desenhar, fazer uns rabiscos. Aqui é um exemplo de como, é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Eu peguei isso aqui até da internet. O mapa da conectividade entre as grandes operadoras no mundo é muito maior do que isso daqui. Isso aqui é só um exemplo de uma rede metropolitana pequena do Rio de Janeiro e duas de São Paulo, tá? É muito maior do que isso, mas dá para a gente já entender alguma coisa. Aqui é o modo que as operadoras se conectam, tá? É um exemplo como está aqui. As grandes operadoras, Level 3, a GVT, a Embratel, a TIM, né? Vamos pensar o seguinte, esquece o backup um pouco, tá? Vamos pensar aqui que você foi lá no data center da Telefônica e colocou um servidor lá, tá? Um servidor qualquer. E a Telefônica, ela te forneceu aqui um link dedicado de 100 megabits por segundo. Tá? Aí você tem vários clientes no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares, tá? Vamos pensar nos outros estados aqui também do país. E tá todo mundo baixando arquivo aí super rápido, tá? Às vezes baixa em 50 MB, às vezes baixa em 100 MB. Mas você tem um cliente aqui, tá? Você tem um cliente aqui do seu lado, tá aqui em São Paulo também, tá? Vamos supor aqui, ele está na Embratel aqui, tá? Ele está na Embratel, vamos supor aqui que é uma bolinha aqui, é um cliente aqui. Aqui, tá? Vendeu 100 megabits para ele. Então, esse cliente aqui, ele também tem 100 mega e ele está super feliz. Ele acessa alguns servidores aqui que estão em data centers na CTBC e está tudo muito rápido. Mas quando ele vai acessar o seu servidor, ele fala para você, cara, eu acesso a internet, todo local é super rápido, mas de você, quando eu vou baixar um arquivo seu aí, não faço download em mais do que 1 megabit. Tá? Aí ele fala que o problema é seu. Mas aí você fala, pô, todo mundo no Brasil, ninguém reclama. Todo mundo que tá na TIM, tá na Level 3, tá no Rio de Janeiro, ninguém reclama. Todo mundo baixa aqui em 100 mega, 80 mega, só você. Vê aí com a Embratel que deve ter algum problema aí. Aí ele fala, seu cliente fala, não, eu baixo arquivo de 100 mega, eu te mostro aqui. Aí vocês ficam naquela briga, né? A culpa é de quem? A culpa é da Embratel ou é culpa da Telefônica? A gente não sabe qual que é o acordo em que essas duas grandes operadoras têm entre si.
Tá? Elas têm uma fibra ótica passada entre elas. E qual que é o tráfego? É 20 GB também que elas têm entre elas aqui em São Paulo? Tá? Qual que é a rota que ele faz para chegar até aí, quando ele se conecta na Embratel? Ele vai passando por várias operadoras, tá? Se dá um trace route lá, ele passa por várias operadoras até chegar na telefônica. Então nós não sabemos direito, a internet não é garantida que você tem 100 mega com qualquer local do mundo. Você tem 100 mega daqui até na telefônica, você tem 100 mega do cliente até a Embratel. Tá? Agora, para qualquer lugar do mundo não é garantido. Depende de como as operadoras conversam entre si e quem paga tráfego para quem, está saturado esse link, tá? Um exemplo prático, tá? Eu tenho até uma máquina aqui, ó. Acabei de fazer um teste aqui, tá? Minha velocidade de download deu 400 megabits por segundo, e minha velocidade de upload deu 489 megabits por segundo. Falo, nossa, eu tenho um upload de 480 mega, então vou fazer o backup a 480 mega. Bom, primeiro, essa conectividade aqui, quando eu entro nesse site speedtest.net aqui, ele sempre faz o seguinte, ele dá um servidor recomendado para você, que é o provedor mais próximo de onde você está. Por isso que você atinge altas velocidades de upload, né? Agora, faça o seguinte, tá? Faça um login, crie uma conta aqui nesse site, depois faça um login, tá? Depois que for feito o login, vamos selecionar aqui um provedor, por exemplo, vou testar contra um provedor que está lá na Inglaterra, tá? Vamos pegar aqui, lá em Namesco, tá? Vamos vir aqui, vamos salvar, tá? E vamos testar a velocidade, tá? Aí ele vai me perguntar o seguinte, eu quero testar um servidor recomendado, que é o mais próximo de mim, porque eu tenho altíssimas velocidades, ou o preferido, foi aquele que eu configurei, lá de Londres. Então lembre que deu 489 MB meu upload, 480 também meu download, né? Agora, com essa mesma banda que eu tenho de 400 MB, quanto que dá daqui até Londres? Vamos testar agora daqui até Londres para a gente ver. Olha aí. Não passa de 2 MB, 3 MB até Londres. Então, eu tenho uma banda de 480 MB de up e de down até o meu provedor. Mas se o meu servidor de backup estiver lá em Londres, ele vai ter 3 MB. Não passa disso. Não adianta eu ter um servidor super rápido. Eu não vou passar de 3 MB de upload. Então, quando você for medir a velocidade de upload e download, você tem que medir do seu cliente até o data center aqui nascente, onde nós estamos hospedados e os dados de backup estão. Então, você entra no artbackup.com.br, você dá um / speed test, tá? Você vai medir a velocidade de onde você está até o data center. Eu aqui, agora estou na minha residência, eu tenho um ADSL aqui. Então, se eu for fazer um backup hoje, o máximo que eu vou conseguir, independente de se meu servidor é bom ou não, seria 1.64 megabits por segundo. Tá? Se você tem seu site personalizado, / speed test, você também entra aqui, você tem essa telinha aqui para você testar a sua velocidade. Ok? Esse é o primeiro ponto, então. Saber a sua velocidade de internet. Aí o cliente fala, eu tenho 1 mega de internet, quanto que eu consigo gravar por dia? Então, eu costumo fazer a seguinte conta, ó, olha como é simples, tá? Megabits por segundo, tá? Eu tenho 1 megabit por segundo. Em 1 minuto, megabits por minuto, eu tenho o quê? Isso daqui vezes 60, certo? Megabits por hora. Em uma hora, quantos gits eu gravo? Isso aqui vezes 60. Megabits por dia. O dia tem 24 horas, certo? E megabytes por dia? Megabytes por dia é igual a isso aqui, dividido por 8, certo? 1 byte são 8 bits. Então, 1 megabit por segundo, ele grava 10.800 megabytes por dia, ou seja, 10.8 giga por dia. Um link de 1 mega grava 10 GB. Se esse link de 1 mega for usado apenas para o backup. Se quiser ver em gigas, faz aqui, ó. Gigabytes
por dia, você faz isso daqui e divide por 1024. Tá? Aqui é giga. Um link de 5 MB grava 52 GB por dia. Se este link for apenas para o backup. Se não tiver ninguém usando o Facebook, ninguém utilizando o YouTube, ninguém utilizando o web na empresa do cliente, você vai conseguir isso daqui. E se esse link não variar, né? Pode ser que ele seja 5 MB à noite e durante o dia. Chega em quantos mega, tá? Então, é mais ou menos essa conta aqui que você poderia dar para o seu cliente. Se o cliente tem 10 MB, ele gravaria 105 GB por dia. Bom, aqui é apenas uma outra demonstração, tá? Eu já estou num dos servidores que já ficam dentro do data center, tá? Que roteia tráfegos de backup de dados, tá? Então aqui um exemplo, tá? Eu vou fazer um teste de performance, dar um speed test, tá? Em ambiente Linux aqui, -- server. Eu vou pegar um servidor da Vivo que está em São Paulo, tá? Aqui não é interface gráfica, tá? Isso aqui é interface de linha de comando. Então, já dentro do data center, ó, se você estiver utilizando uma DSL da Vivo ou uma Vivo Fibra, por exemplo, você consegue gravar aqui, ó, aqui dentro, em 582 megabits por segundo. Tá? Ou seja, o meu download é de 580 MB, ou seja, o seu upload, você grava dados de backup aqui em 582 MB. Você faz download, restore de dados de backup, que no caso seria o meu upload e é o seu download. Se você estiver numa rede da Vivo, você faz uma restauração em 225 megabits por segundo. Tá? E uma gravação em 582 megabits por segundo. Ok? Seguindo, tá? Tipos de arquivos. Outra coisa que impacta bastante no tipo de backup são os tipos de arquivos. Tá? Não sei se você já fez um teste simples assim. Ó. Vamos só mostrar aqui. Nessa pasta aqui é uma máquina virtual. Tá? Aqui nessa pasta eu tenho 100 MB, sendo que eu tenho dois arquivos aqui de... Desculpa, eu tenho 200 MB. Eu tenho dois arquivos aqui de praticamente 100 MB. Okay? São dois arquivos grandes de 100 MB cada um. Já essa pasta aqui, eu também tenho, se eu for olhar aqui, ó, eu também tenho 200 MB. Só que dentro dessa pasta aqui eu tenho milhares de arquivos pequenos, de 50K cada. Então aqui eu tenho dois arquivos grandes que totalizam praticamente 200 MB. E nessa pasta aqui eu tenho 4.000 arquivos que, somando todos eles, arquivos de 50K, vai me totalizar também aí praticamente 200 MB. Olha só se a gente fizer um teste do próprio... Não estamos nem falando de backup aqui, tá, gente? Nem entramos no mérito de backup. Estamos falando aqui de uma simples cópia de disco local para disco local em SSD. Tá? Olha, se eu copiar essa pasta aqui, der um Ctrl+C e vir aqui dar um colar, vamos ver quanto tempo leva. Deu 1 segundo. Tá? Então, eu gravei mais ou menos essa pasta no mesmo disco em 1 segundo. E se eu copiar essa pasta aqui? Ó? Copiar, colar. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Quanto tempo vai levar isso. Tá vendo aqui que ele não passa aqui de 7 megabytes, né? 8 vezes 7 dá 56 megabits por segundo. Ele não passa disso. Tá? Uma cópia simples. Tá? Levou o que aqui? Uns 30 segundos? Ou seja, esse tipo de cópia aqui levou 30 vezes mais do que esse tipo de cópia. Porque aqui nós só temos dois arquivos grandes. Tá? E a criação de inodes para arquivos grandes ela é feita só 2 vezes. Não preciso muito da CPU para isso. Agora, aqui são 4.000 arquivos pequenos, que leva muito mais tempo. Leva 30 vezes mais tempo para fazer uma cópia. E o backup não é diferente. Tá? Se você fizer um backup de arquivos grandes, você vai ver que ele vai ser mais rápido. E se você fizer backup de arquivos pequenos, você vai ver que ele é bem mais lento. Então, vamos supor que a sua conectividade de internet com o data center, aqui onde está hospedado os seus backups, ele tenha dado 50 MB de upload. Você acha que você vai conseguir fazer backup em 50 MB? Depende. São arquivos grandes ou arquivos pequenos? Então, a primeira coisa a ser feita é, vamos ver qual seria a performance se eu não fosse usar a internet. Vamos fazer um teste aqui. Tá?
faz um teste de um backup local. Tá? Você vem aqui, tá? Você vai criar um backup set. Você pode chamar assim, backup set arquivos pequenos, tá? Você vem aqui, você vai selecionar, você vai vir aqui na... Então, vamos selecionar aqui os arquivos pequenos, tá? Aqui podemos dar OK, OK, OK. Vamos criar um outro backup set, vamos chamar arquivos grandes. Tá? Dá avançar, vem aqui, busca. Pronto. Então nós temos aqui dos arquivos grandes e dos arquivos pequenos. Certo? O destino, nós vamos falar que nós não vamos fazer o backup na nuvem, né? Descarta backup para o Backup Manager. Nós vamos falar que o backup vai ser feito aqui na área de trabalho. Ok? A mesma coisa para os arquivos pequenos. Vamos vir aqui, vamos falar para descartar na nuvem e vamos fazer um backup no próprio computador. Tá? Aqui na área de trabalho. Ok? Bom, vamos gravar. Vamos ver a velocidade que ele atinge primeiro com os arquivos grandes. Vamos lá, arquivos grandes, dá OK. Tá? Vamos medir isso daqui. Ó, ele chega aqui ó, com os arquivos grandes em 20 megabits por segundo. Tá? Chegou aqui em 20 megabits por segundo. Esse daqui é o máximo que você vai conseguir fazer de upload se o seu teste com a internet for maior do que 20 MB. Então, o seu primeiro gargalo é isso daqui. Tá? Bom, e arquivos pequenos? Quanto tempo ele leva? Se a gente vier aqui agora, falar que vai ser arquivos pequenos. Tá? Você vê aqui ó, que ele não passa de 3 MB, 3.6, 3.51. Então, por mais que seu cliente, você tenha um link de 100 MB com a internet, você fez o teste do upload, deu 100 MB com o data center, você não vai conseguir fazer mais do que 4 MB. Porque o poder de processamento do seu servidor, se você vier aqui em gerenciador, ó, você vai ver que ele está, aqui ó, o desempenho dele, ó. Ele vai lá para cima, ele usa bastante a CPU, ó, ele joga quase em 100%. Tá? Olha lá, 80%, 100%. Para quê? Porque são vários arquivos que ele está processando. Então, você não vai conseguir jamais fazer um backup a mais do que, aqui, está aumentando um pouquinho, né? 6 MB, não vai passar disso, por mais que você tenha 100 MB de internet. Ok? Então, isso aqui é bom ficar bem claro, tá? Para que não haja desentendimentos referente a isso. Ok, vamos cancelar aqui. Bom, nós já vimos então a questão dos arquivos. Analise o tipo de arquivo do seu cliente, tá? A performance do servidor também. Se o servidor tiver com o CPU muito elevado, vai demorar mais ainda para executar o backup, porque ele usa bastante CPU, principalmente se forem vários arquivos pequenos. Bom, um outro ponto também que impacta bastante numa operação de backup, independente se é backup em nuvem, se é backup em disco, se é backup em fita, é a quantidade de arquivos que o seu perfil de backup, que a sua rotina de backup possui. Por quê? Vamos supor que ele enviou o primeiro backup, né, o backup full, e foi lá 1 milhão de arquivos. Tá? É muito comum ter perfis de backup com 1 milhão de arquivos. Isso aí é muito comum de ter. Tá? O que acontece depois que ele vai executar o backup incremental? Ele vai verificar arquivo por arquivo, tá? O servidor, não estamos nem falando de internet, estamos falando de nada. Vamos pensar no backup em fita mesmo, tá? Ou backup em disco. O servidor vai olhar arquivo por arquivo que ele tem na origem, ele vai gerar um hash de cada arquivo e vai comparar esse hash com o hash do arquivo que foi enviado para o destino. Então, se você, num perfil de backup, tem 1 milhão de arquivos configurados para serem enviados, no processo de backup incremental, o servidor vai analisar 1 milhão de vezes, arquivo por arquivo, para ver se houve alteração. Então, vamos supor que você fez um backup que demorou uma semana, mas enviou 500 GB e 1 milhão de arquivos foram para a nuvem.
Ah, depois o backup incremental vai ser bem mais rápido. Sim, vai ser bem mais rápido, mas não vai demorar também 1 minuto. Vai levar talvez 1 hora, 2 horas ou até mesmo 10 horas. Depende somente da performance do servidor para checar esses 1 milhão de arquivos. Tá? Porque ele vai checar o hash de arquivo por arquivo para ver se houve alteração. E isso não usa nem internet. Tá? Isso aí, primeiramente, o que o servidor faz? Ele solicita da nuvem apenas o índice. Ele fala, nuvem, me envia um índice de todos os arquivos do checksum que você tem aí. Depois que ele enviou, ele nem usa mais a internet. Ele só fica checando esses arquivos localmente e no final ele envia para a nuvem aqueles arquivos que ele encontrou alguma diferença no checksum. Tá? Então, se você tem algum cliente, precisa fazer backup de 1 em 1 hora dos arquivos que foram alterados, selecione apenas a pasta daqueles arquivos mais importantes para serem enviados de 1 em 1 hora. Porque se ele tiver 100 mil arquivos, 1 milhão, 10 milhões de arquivos que seja, configurados como a origem do perfil de backup, quanto mais arquivos ele tiver, mais ele vai demorar para checar. Ok? Origem dos dados é um outro fator que influencia bastante na velocidade dos backups. Vamos lá. Se os dados estiverem num disco SSD ou num disco SAS de 15 mil RPMs, vai ser muito mais rápida a checagem para validação se existe diferença no backup do que se for um disco SATA, por exemplo, esses discos mais lentos. Tá? Então, a origem dos discos, onde os dados estão armazenados, interfere bastante. Se a origem estiver na rede, numa unidade mapeada, vai ser muito mais lenta ainda, porque tem a latência de rede e a latência de leitura no servidor remoto. Tá? Então verifique também onde está essa origem dos dados. Pessoal, nós falamos bastante aqui dos problemas, tá? Mas vamos agora resumir aqui, tá? As soluções, para a gente tentar identificar onde está esse problema de uma possível lentidão no seu cliente. Primeira coisa a ser feita é meça a internet que seu cliente tem, dele até o data center, aqui de Campinas, onde os dados estão hospedados. Ok? Então, no caso aqui, você vai digitar http://artbackup.com.br/speedtest ou o seu site personalizado, né, /speedtest, e você vai ver o máximo que o seu cliente possui de upload. O servidor dele pode ter uma performance que for para fazer o backup local, mas ele já está limitado a esse tamanho do upload que você obter. Tá? Bom, a segunda coisa a ser feita é, vamos medir qual que é o tempo que o servidor do cliente leva para executar um backup local. Por quê? Ele vai comprimir o arquivo, vai criptografar, vai gerar log, vai fazer uma catalogação disso. Né? Então, vamos medir qual que é esse tempo que ele leva para fazer um backup local, como nós vimos agora há pouco no exemplo. Tá? Então, você faz um backup local e deu lá 5 megabits de taxa de transferência para o disco local. Então, se a performance máxima dele para gerar um backup foi de 5 MB, não adianta a gente ter uma highway, né, aqui, uma banda de 50 megabits aqui, sendo que o backup local no disco, de acordo com o seu I/O, vai dar no máximo 5. Então, ficamos limitados a 5. Tá? E também, não adianta aqui ter dado 200 MB, sendo que ele tem uma banda de 5 MB. Então, o menor dos números aqui vai limitar a taxa de transferência que ele tem. Ok? O que eu posso fazer para melhorar? Bom, no software Pro, você pode tentar fazer o seguinte, tá? Você vem aqui em opções ou proxy, tá? Tem uns que estão escrito proxy. Veja se o tamanho do bloco de transferência está em 256K. Ele costuma melhorar um pouco, tá? Porque ele envia os dados de forma agrupada, tá? Uma outra coisa, comece sempre pelas pastas mais importantes. Tá? Se o seu cliente tem 500 GB de dados, não faça um backup set já de 500 GB e envia, vai demorar muito tempo. Pergunta para ele o que é mais importante, executa, finaliza, já está tudo na nuvem, está seguro, vai lá, seleciona mais 2, 3 pastas, envia, e assim vai. Use janelas na madrugada, né, que geralmente os clientes têm banda mais disponível. Verifique se não tem limitação de banda no software. Tá? Por exemplo, no caso do ArcLight, ele tem limitação da largura de banda aqui, tá? Por padrão é ilimitado.
Nos softwares Standard e Pro você pode fazer isso pelo portal. Dá uma olhada se tem alguma limitação. Por padrão é ilimitada, mas verifique, tá, se isso aqui está como ilimitada mesmo. Tá? Bom, se em último caso não deu certo mesmo, quer seja pela performance do servidor, quer seja pela limitação de internet, você pode optar por enviar um HD externo a DataSafer contendo os dados do cliente. Então você vai fazer uma carga dos dados do cliente num HD externo, de 1 TB, 2 TB, o volume que for, e enviar aqui para a DataSafer. E você pode ter esse 1 TB, 2 TB aí carregado de um dia para o outro. Tá? O processo é simples, você, na hora de executar um backup que você quer enviar para a nuvem, você fala que ele não vai para a nuvem, você vai clicar em opções aqui, você vai mandar ele para um disco rígido, você vai selecionar o disco e vai dar um OK, você vai executar o backup e enviar os dados já criptografados para esse disco. Tá? Chegando aqui, nós iremos carregar no data center. Mas antes disso, fale com o seu gerente de contas, porque tem um custo de envio, de recebimento disso, de carga no data center e da devolução. Ok? Pessoal, essa foi o nosso aprendizado de hoje. Permanecendo dúvidas, entre em contato conosco, que é sempre um prazer em ajudá-los. Até mais.